vida, paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, conheça nossos valores. Só um minuto de silêncio. As crianças que estão aqui à frente, só um minuto de silêncio. E todos nós que estamos aqui essa noite, vamos dar as nossas mãos e juntos nós vamos rezar a oração do Pai Nosso, na intenção de que tudo possa correr da melhor forma possível. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia valeu, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O anjo aparece para Maria. Desde então, Adão e Eva foram obrigados a deixar o jardim do paraíso. Começaram a sentir dores, tristezas, cansaço e aborrecimentos. Tiveram muitos filhos, e estes, por sua vez, tiveram outros filhos. E assim a terra foi se povoando e a humanidade foi crescendo. Longos anos se passaram. Os homens esperavam ansiosos a vinda do Salvador. Todas as moças daquele tempo queriam se casar o quanto antes, porque cada uma acalentava a doce esperança de se tornar um dia a mãe do Salvador prometido. Em Nazaré, pequena cidade da Palestina, morava uma jovem de 15 anos, muito humilde e meiga. Todas as manhãs, Maria, assim se chamava esta jovem, recolhia-se em seu quarto e rezava. Derramai aos céus o vosso orvalho, chovam as nuvens, e germine a terra o Salvador. Um dia, enquanto Maria rezava, viu-se de repente diante de um raio fulgurante de luz. Era o arcanjo Miguel. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre todas as mulheres. Oh! Não temas, Maria, pois achaste graças diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, que porás o nome de Jesus. Ele será grande e o seu reino não terá fim. Mas como acontecerá isso? O Espírito Santo
seria a mãe do Filho de Deus, a mãe de Jesus. No quartinho de Nazaré, cheio de sol, Maria prepara com carinho o berço para ver repousar seu filho querido, que receberá o nome de Jesus. Ela aguardava ansiosa e feliz. Um dia, o imperador de Roma, que era então César Augusto, deu a ordem. Sua Majestade o Imperador ordena que todos os chefes de família que vão para suas cidades de origem, para dar o nome ao recenseamento. Sua Majestade o Imperador deseja saber os números de seus súditos. José e Maria, que eram originários de Belém, da Judéia, também deviam cumprir o seu dever de cidadãos. Obedientes e resignados, os dois puseram-se a caminho. A estação era chuvosa e fria, o vento castigava, mas nenhum dos dois se queixava. Maria, Deus é que nos guia, Ele nos ajudará. Sim, José, Deus é que nos guia, Ele nos ajudará. Viajaram, até que numa tarde. Maria, olhe lá, já podemos avistar os mundos da cidade, é Belém. Louvado seja Deus, que mais uma vez manifestou a sua misericórdia e a sua bondade. Belém estava repleta de gente que vinha de todos os lados, a fim de cumprir a ordem do imperador. As pensões, as casas, os alojamentos públicos estavam completamente tomados, tudo estava lotado. José e Maria percorreram em meio aos gritos e rumores daquela multidão. Algumas ruas da cidade pediam pouso, batiam aqui, ali e acolá. Por favor, pouso por uma noite, só por uma noite. Infelizmente, estou com a água cheia, não há mais um lugar seguro. Assim fizeram uma, duas, três vezes. Sempre obtinham a mesma resposta. Então, recordaram de ter visto na entrada da cidade um estábulo que serviam de abrigo aos rebanhos durante as tempestades de verão. E para lá se dirigiram. Entraram no estábulo. Havia ali uma manjedoura com um pouco de ração, um boi e um jumentinho. Como Deus é bom, José, reservou-nos este lugar para passarmos a noite. Com essas palhas, vou preparar uma cama para nós descansarmos da longa caminhada. Deus não desampara seus filhos. Cansados, os dois encontraram finalmente a tranquilidade do grande silêncio da noite. José dorme tranquilo, Maria, porém, não dorme. Seu coração bate forte, à espera do menino que chegará em breve. De repente, uma luz ilumina o estábulo. Maravilha! Uma criança, um lindo menino, Maria. Meu filho, meu Deus. Os choramingos da criança despertaram José de seu sono. Ofuscado pelo brilho da luz fulgurante, caiu de joelhos em agradecimento. Foi anunciar aos pastores que estavam vigiando seus rebanhos
os arredores do estábulo. Não temais, porque venho trazer-lhes uma notícia que a todos dará muita alegria. Nasceu o Salvador, que é o Cristo Senhor, e de vê-lo encontrareis um menino envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. No acampamento dos pastores, houve um alvoroço de festa. As crianças e as mulheres acordaram, e todos prepararam presentes para levar ao menino Jesus. Vamos então a Belém, vejamos o que o Senhor manifestou. Diante da manjedoura, ficaram encantados com a beleza que resplandecia no rosto do menino. Ofereceram-lhe os presentes e depois ajoelharam-se e o adoraram. E Maria observava todas essas coisas, meditando-as no coração. Os reis, astrólogos e muitos sábios viram uma estrela especial. Antes disso, tinha sido avisado em sonho que na Palestina nasceria o Messias, o rei dos judeus. Belchior, Baltazar e Gaspar, como se chamavam, os reis. Reunindo muitos presentes, puseram-se a caminho de Jerusalém à procura do Salvador. Andaram muitos dias por desertos arenosos, sob o sol castigante. Em Jerusalém, dirigiram-se ao rei Herodes e perguntaram: onde está o rei dos judeus? Vimos suas estrelas no Oriente. Viemos adorar e trazer presentes. Herodes ficou muito assustado ao ouvir isso. Receou-se de que um rei mais poderoso viesse tirar o seu trono. Por isso indagou nos sábios dos sacerdotes, doutores da lei, onde haveria de nascer o Messias. Após consultar as Escrituras, um deles disse: Majestade, esse filho irá nascer em Belém, e tu, Belém, que és de Judá, não serás a menor de cidade da Judéia, porque de ti ali nasceu o Salvador, o prometido. Ide a Belém e procurai diligentemente o menino. Quando tiver de encontrar, voltarem para me dizer, a fim que eu também possa ir adorar. Os magos seguiram para Belém. A estrela que os guiava parou sobre uma humilde manjedoura. Amigos, vede, a estrela parou. Estará o rei dos judeus nesse humilde lugar? Aproximemos-nos. Encontraram o menino nos braços de sua mãe. Ajoelharam-se e o adoraram. Cada qual ofereceu os presentes que traziam. Vem, menino, trago de ouro, porque sei que és o rei dos judeus. Senhor Deus, por isso, a minha homenagem de certeza nesse incenso que te ofereço. Porque és Deus, porque és rei, puro e imortal, recebe a minha oferta, a mira da incorruptibilidade. Após terem oferecido o ouro, o incenso e a mirra, os magos fizeram uma profunda reverência e voltaram exultantes para os seus países. Dar notícia do recém-nascido, mas eles foram avisados em sonho que não passassem por Jerusalém, pois o que Herodes queria era matar o menino. Quando soube que os magos haviam descoberto seu plano e tinham tomado outro caminho, Herodes enfureceu-se ainda mais. Quis livrar-se do menino rei que ameaçava o seu trono. Vamos lá.
José dormia tranquilamente. Apareceu-lhe um anjo do Senhor. José, José, toma o menino e sua mãe e vai para a terra do Egito. Fique lá até que eu te avise, pois Herodes quer matar o menino. Maria, acorda, Maria. O anjo nos advertiu. Levanta-te e vamos para o Egito. Herodes quer matar o nosso menino. Às pressas, Maria reuniu as bagagens mais necessárias. Em poucos instantes, lá estavam eles, novamente a caminho de novas terras, onde pudessem viver tranquilamente. E assim Herodes fez. Mandou soldados mais ferozes a caça dos inocentes recém-nascidos em Belém e arredores. Entraram nas casas, arrancaram os braços de sua mãe e gritavam desesperados. Nenhum menino sequer foi poupado. Belém transformou-se num lamento único. Aos gritos das mães, ouviam-se o choro dos pequenos inocentes, mas Deus velava sobre o pequeno Jesus. Jesus entre os doutores da lei. Quando atingiu a idade de 12 anos, Jesus foi com seus pais ao templo de Jerusalém para a festa da Páscoa que durou 3 dias. Ao regressar, perceberam que Jesus só estava entre um grupo de rapazes e começaram a procurá-lo ansiosamente. Resolveram voltar a Jerusalém, procurando o menino por toda parte. Depois de 3 dias de procura, entraram no templo e tiveram uma surpresa. Viram Jesus sentado entre os doutores da lei. Maria não conteve a emoção e o lamento. Meu filho, por que me deixas conosco? Eis que meu pai e eu estávamos cansados e preocupados tanto de procurar. Mãe, por que procurastes? Não sabias que eu posso devo ocupar-me das coisas do Pai? E regressou com seus pais a Nazaré. Ali Jesus crescia em idade, em sabedoria e em graça diante de Deus e dos homens. De Jesus. Naquele tempo, João Batista pregava no deserto, percorrendo toda a região do Jordão, proclamando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme estava escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, tornai retas as veredas, todo vale será aterrado, toda montanha ou colina será abaixada, as vias sinuosas se transformarão em retas, e os caminhos acidentados serão nivelados. Toda a carne verá a salvação de Deus. Raça de víbora, o machado já está posto na raiz das águas. Toda árvore que não tem agonia será cortada e lançada ao fogo. Aquele de vós que tiver duas, dê-o a quem não tem nenhuma. Vós publicanos, pecadores de impostos, não cobreis mais do que está fixado pela lei. Vós, soldados, contentai-vos com o vosso sogro, e não causeis danos ao outro. O machado já está erguido, laço de víbora,
dar bons frutos antes que seja tarde. Quem é este eremita que observa o selvagem e diz que as pedras podem nascer filhos de Abraão? Quem é este que galga os montes, falando serranias, dizendo-se o cumpridor do que Isaías profetizou? Eu batizo mas depois de mim virá aquele que eu não sou digno de desatar as correntes de sua sandália. Ele batizará não com água, mas com fogo do Espírito Santo. Eis que por entre a multidão que ouvia as pregações inflamadas e recebia o batismo, veio caminhando lentamente um homem que poderia ter 30 anos, vestia uma túnica branca, muito limpa, e nos olhos resplandecia a luz da tranquilidade infinita. É ele o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo. Vão, pega o búlgaro e derrama água sobre minha cabeça. Eu vim para ser batizado. Por mim, eu deveria ser batizado por ti, e tu que vens a mim. Deixa por hora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Pois bem, se é para cumprir o que está escrito, com esta água eu te batizo. Este é o meu Filho amado, no qual está toda a minha complacência. Eu dou testemunho. Eu vi o Filho de Deus em toda a sua glória, e enquanto eu batizava, sua veste resplandeceu. E o Espírito Santo desceu do céu em forma de pomba, pousando em sua cabeça. E a voz, a imensa voz falou que eu... Naqueles dias, Jesus foi à montanha para orar e passou a noite inteira em oração a Deus. Depois que amanheceu, chamou os seus seguidores e dentre estes escolheu os seus discípulos. Assim aconteceu o chamado. Todos, venha. Simão, tu serás Pedro. André, Tiago, João, Judas, filho de Tiago, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelota, e Judas, o Iscariote. E erguendo os olhos para o céu e em direção aos seus discípulos, disse: Vós sereis meus apóstolos, serão testemunhas oculares de muitos fatos. o milagre da transformação da água em vinho. Jesus viveu pobre, recolhido em sua casinha. Em Nazaré, aos 30 anos, começou a sua vida pública. Escolheu alguns homens, os quais chamavam de apóstolos, para que o acompanhassem. Com eles iam em todas as aldeias
de Jesus foi realizada uma festa de casamento em Caná, pertinho de Nazaré. Maria, a mãe de Jesus, também foi convidada. Foi à festa. Ao chegar, Maria encontrou-se com seu filho Jesus. Fazia já algum tempo que saíra de casa e ela não tinha notícias dele. Minha mãe, eu também fui convidada. Quem são esses que estão contigo? São meus discípulos. Eles me acompanham e me auxiliam quando necessito. Agora eu fico bem mais tranquila, porque sei que não andas mais sozinho. Não te preocupes, minha mãe. A festa estava animada. Havia muitos convidados. Os familiares não estavam dando conta dos serviços. Então as senhoras mais chegadas prestavam ajuda. E Maria foi uma dessas senhoras a auxiliar naquela festa de casamento. Meu filho, eu também vou ajudar o seu filho. Estou precisando de minha ajuda. Sabe de uma coisa, Maria? Acabou o vinho. Acabou o vinho? Acabou mesmo? Mas a festa nem terminou. O que fazer? Acabou o vinho. Que vergonha. Maria viu a aflição daquela família que estava dando a festa. Sabia também que seu filho tudo podia. Por isso, discretamente, sussurrou nos seus ouvidos. Meu filho, não mais vinho. Minha mãe, ainda não chegou a minha hora. Maria sabia que Jesus não ficaria indiferente às suas palavras e tranquilizou os serventes, dizendo-lhes: Fazei tudo o que ele vos disser. ali havia algumas malhas grandes de pedra. Jesus levantou-se da mesa, sem que ninguém o percebesse, e disse aos serventes da festa: Encher esses talhos com água. Sim, mestre, será feito conforme o Senhor. Mas o nosso vinho não havia acabado. De onde tiraste? Vou provar mais um gole. Oh, que sabor! De onde tiraste, criatura? Diz-me. Jesus mandou encher as talhas d'água. Sim. Depois que trouxesse cidadinho. A água se transformou em vinho. Jesus de Nazaré fez isso. Então ele deve ser um mágico. Os discípulos ficaram espantados. Você viu, João? Quem é que transformou a água em vinho? Isso porque é poder, Pedro. Nosso mestre não é um simples homem como todos. Eu acho que ele é o Messias de verdade. A glória de Deus manifestou-se nesse primeiro milagre, e os discípulos começaram a crer que ele era Deus. Depois que fez seu primeiro milagre, a fama de Jesus começou a espalhar-se, e o número que o seguia crescia sempre mais. Maria conservava no coração a recordação de todas as ações e palavras de seu filho. Dos 12 aos 30 anos, Jesus viveu no meio do povo, trabalhando, rezando e aprendendo as coisas da vida, tornando-se assim um modelo para todos, principalmente para as crianças e jovens. Quando Jesus atingiu a idade de 30 anos, começou a pregar o Evangelho e educar as multidões que o rodeavam. E o seguiam por toda a Palestina, fascinados pelos seus ensinamentos, pelas suas atitudes. As palavras e a ação de Jesus despertaram muita admiração, surpresa e inveja também.
dirigiu-se para as colinas da Galileia para ver e ouvir aquele que dizia ser o Messias, Filho de Deus. Do outro lado do lago, nas encostas de uma pequena montanha, Jesus descansava com seus discípulos. Mestre, vê como essa gente te procura e discerne aonde vais. Eles querem ouvir tuas palavras, porque viram que tens muita sabedoria. Muitos ficaram purificados de suas doenças, e muitos purificaram seus espíritos imundos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que trazem paz à terra, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis vós, por muitos julgarem e perseguirem, e com mentira disserem todo tipo de calúnia por minha causa. Alegrai-vos e exultai-vos, pois grande será a vossa recompensa do céu, porque assim foram perseguidos profetas que vieram de muitos lugares. Esse discurso que empolgou a multidão é muito conhecido como o Sermão da Montanha, e é a síntese de todo o cristianismo. Devia ser quase meio-dia. Os apóstolos tinham ido à cidade comprar comida. Sozinhos e cansados, Jesus sentou-se à beira do poço de Jacó, na entrada da cidade. Enquanto olhava vagamente para os horizontes longínquos, aproximou-se uma mulher samaritana para buscar água. Jesus dirigiu-se para ela com um olhar meigo e lhe disse: Mulher, dá-me de beber? Como vós, que sois judeus, pede beber a mim, que sou samaritano. Não sabeis que os judeus e os samaritanos não possuem entre si nenhuma relação de amizade? Mulher, se conheceres o dom de Deus, a quem lhe pede, dá-me de beber, tu que pedirias a ele, e ele te daria água viva. Senhor, não tens um balde para retirar água. Fosse fundo. Onde tem depois essa água viva? Quem bebe desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Senhor, dá-me dessa água. Chama teu marido e venha cá. Mas eu não tenho marido. Dissestes bem, não tenho marido, porque eu já tivesse sido. O que tens agora não é teu marido. Senhor, vejo que és um profeta. Nossos pais adoraram a Deus neste monte. E vós dizeis que em Jerusalém não se deve adorar. Mulher, crê em mim, chega até a hora que nesse monte, em Jerusalém, adorareis ao Pai. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. E esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e os que adoram devem adorar em verdade e espírito. Eu sei que o Messias, a quem chamamos Cristo, está por vir. E quando ele vier, nos fará saber todas essas coisas. Mulher, crê em mim, e Messias sou eu quem falo contigo. Vivamente emocionada, a mulher saiu correndo para a cidade, gritando a toda a gente: Vinde todos, ver um homem que disse tudo quanto tem feito. Vamos ao encontro do Messias. Messias está entre nós. Vamos ao seu encontro. Mestre, chegamos. Desde os alimentos que compramos. E essa está faminto, vamos correr? Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Aquele que
recebe a recompensa e ajuda muitos para a vida eterna, para que aquele que semeia tenha alegria na hora da colheita. Portanto, vos digo, semeie sempre, porque a alegria não será só daquele que semeia, mas também daquele que preparou o primeiro da semeadura. Mulher, agora já não tem mais coisa que dizer, mas que Deus tenha ouvido e conhecemos que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Sim, porque vimos com nossos próprios olhos e ouvimos suas palavras com nossos próprios ouvidos. Bendito seja o Messias, o Salvador do povo de Israel. Se quisermos que Deus atenda os nossos pedidos. Por isso contou-lhes essa parábola. Dois homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu entrou pomposamente no templo, de cabeça erguida, pôs seus passos no mesmo lugar, bem na frente, e rezava. Senhor, eu te dou graças, porque não sou como os demais dos homens, ladrões, injustos e adúlteros, e nem como os publicanos, que não cumprem os preceitos do templo. Eu jejuo 2 vezes por semana, pago dízimos tudo quanto possuo e faço obras de caridade. Mas o publicano ficou lá longe, bem atrás, de cabeça baixa, e nem se atrevia a levantar os olhos para os céus. Batia no peito, dizendo: Deus de bondade, olhai e tens compaixão de mim, esse digno pecador. Digo-vos que o publicano voltou para casa purificado, não aquele fariseu, porque todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Os doutores da lei procuravam de todos os modos uma ocasião para fazer com que Jesus caísse em contradição. Um dia, enquanto Jesus pregava para uma multidão de pessoas, o doutor da lei levantou-se no meio da multidão e perguntou: O que está escrito nas Escrituras? Como lês tu? Porque Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, e ao próximo como a ti mesmo. Fazer isso e viverás. Mas quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus contou-lhe uma parábola. Um homem descia de Jerusalém. Ao aproximar-se de Jericó, uma ouvida surpresa o aguardava. Lá tem um homem, deve ser uma ótima presa. Fazemos assim. Vocês me carreguem de primeira vista. E o resto, deixe comigo. Cuidado, para não sermos apanhados. A essas horas, é bem possível que apareça algum comitiva. Não tenha medo, não dará certo. Homem peregrino, além de completamente despojado de tudo quanto levava, feriram-nos barbaramente. Jazia ali, só jogava no lado da estrada, ferido e gemendo de dor. Poucos instantes depois, passou pelo meio do sacerdote do templo. E continuou o seu caminho. Pouco depois, passou pelo mesmo caminho o doutor da lei. Miserável coitado, pois vai comer com desejo de direção. Ah, mas eu depressa, não gosto de descer dos próprios coitados. E seguiu seu
passo na cidade capturada. Essa estrada é muito deserta e perigosa. Feliz daquele companheiro que cai nas graças do barulho e condenado a ficar perdido à beira do caminho sem socorro. São acidentes que podem acontecer a qualquer um, e dessas horas não devemos socorrer os veículos e se beber a morte. Não se deve levar o irmão na raça, foi partido, e nem renunciar. Cuida desse homem, tudo que gastar, mas parabéns vão voltar a se mesmo. Muito bem, será feito muito bem. Senhores Deus acompanhe o viagem. É preciso lembrar que os judeus consideravam os samaritanos como puros e pecadores, e com eles não queriam ter contato nenhum. Então Jesus perguntou ao fariseu: Quem comprou daquele peregrino que caiu nas mãos dos ladrões? Aquele que socorreu o peregrino, aquele que teve misericórdia, que socorreu o peregrino. Cesse bem, vá e faça tudo mesmo. Um dia, Jesus dirigia-se para a cidade de Jericó, seguia como sempre uma grande multidão de pessoas. À beira da estrada, um pobre cego pedia esmolas. Uma esmolinha, pelo amor de Deus. Uma esmolinha, pelo amor de Deus. Uma esmolinha, pelo amor de Deus. Que é isso? Por que essa multidão e todo esse barulho? É Jesus que está passando. Jesus de Nazaré, o que anda fazendo milagres? Sim, é ele mesmo. Ele pode curar-me. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, Jesus, filho de Davi. Cala-te, ele não ouvirá tua voz no meio de todo esse barulho da multidão. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Diga esse cego que se cale. Cala-te, eu apanho. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, Jesus. Quem me chama? Ouvi um grito. É um pobre cego. Já tenho cá. O que queres que eu faça? Senhor, eu quero ver. Já pode ver, a tua fé o curou. Eu vejo, estou enxergando. Sei o Senhor Jesus que me deu a luz. Eu vejo. Mais uma vez, Jesus foi aclamado pela multidão. Como este, Jesus curou muitos outros cegos, mas Jesus não só deu a vista aos cegos, mas também curou leprosos. Fez muitos ouvirem, fez muitos falarem, expulsou demônios dos processos e até ressuscitou mortos, porque ele era Senhor da vida e da morte. Tinha um amigo a quem amava sinceramente, chamava-se Lázaro, e morava em Betânia, juntamente com suas irmãs Marta e Maria. Certo dia, Lázaro adoeceu. Jesus estava longe, pregando a boa nova e ensinando o evangelho às multidões. É verdade, eu vos digo. Quem não se converter, não tornar como criança, não entrará no reino dos céus. E todo aquele que se fizer de pequeno, será grande no reino dos céus. Senhor, ele tem anos de doença. A doença dele não é grave, se ele irá para fora de Deus, porque por ela, o que
suas irmãs, Marta e Maria, mesmo assim não foi longe, continuou a sua pregação. Vós todos que estáis cansados e fadigados, vinde a mim e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Passados 2 dias, Jesus reuniu os apóstolos e disse-lhes: Vamos para a Judeia, lá os lançamentos defensivos de mim. Mestre, a essas horas Lázaro já deve ter morrido. Lázaro não está morto, mas dorme. Se dorme, senão que passa bem. Era longo o caminho até Betânia. Quando Jesus chegou lá, Lázaro já tinha sido sepultado. Fazia 4 dias. Ao saber que Jesus estava chegando, Marta correu ao seu encontro. Despeço daqui, meu irmão não tem. Mas Deus, se tudo for obedido a Deus, ele te atenderá. Marta, teu irmão ressuscitará dos mortos. Sei que ele ressuscitará dos mortos no último dia, Senhor. Marta, quem crê, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo aquele que crê, que vive em mim, não morrerá eternamente. Crês nisso? Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que veio a este mundo. Ouço avisar a irmã Maria que tu chegaste. Maria, Maria, mestre está aí, ele te chama. Ó Mestre, ó Senhor, se estivesse deixado aqui, meu irmão não teria morrido. Não chores, Maria. Dize-me onde o puseste. Vem, Mestre, e verás. Tirar a pedra do fundo. Senhor, o povo já deve estar tirando mal, porque já faz 4 dias que eu estou executado. Marta, Marta, eu não te disse que crês em mim, haveria de crer na glória de Deus? Ora, viu como Jesus o amava? Pai, meu Pai, dou-te graças porque me ouviste. Falei como falei, por causa da multidão que me rodeia, para que possam crer que tu me enviastes. Lázaro, levanta-te. Vem para fora. Lázaro saiu todo enfaixado e com o rosto envolto em sudário, segundo o costume dos judeus, mas vivo. Desatai-o para que possa andar. Quem é esse Deus que está morto? Maravilha, o morto está se mexendo. Mais uma vez, Jesus manifestou seu poder ao mundo. Muitos dos que assistiram ao fato tornaram-se seus discípulos. A fome de Jesus era tão grande que o povo não deixava nem sequer descansar. Para isso, Jesus precisava fugir. Mesmo assim, o descobriram. Um dia, Jesus tomou a barca e atravessou o lago com seus discípulos, à procura de um local mais solitário. Mas tamanho foi a sua surpresa, quando, ao desembarcar, viu-se novamente diante de grande multidão. Pôs-se então a pregar e curar os doentes. As horas se passaram e a noite se aproximava.
é percebido. Mestre, este lugar é deserto e já passou da hora. Despeje as multidões a fim de que possam ir às aldeias a fim de comprar alimentos. Não há motivo para matar agora. Faz vós mesmo escolher. Mas onde vamos comprar comida para tanta gente? Além do mais, o dinheiro que temos de caixa não é suficiente. Não há ninguém que tenha trazido comida? Verifique na multidão se alguém tenha trazido comida. Temos aqui 5 pães e 2 peixes. Mas o que isso significa para tanta gente? Compensar a multidão. Mandai que todos se sentem. É a ordem do mestre que todos se sentem. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, abençoou-os, partiu-os e deu aos discípulos, para que distribuísse a multidão. Qual maravilha! Mas é estranho. O pão parece que multiplicou-se em 1000 vezes. O que é isso, Pedro? Nosso mestre acaba de fazer nova maravilha. É o que estou observando. Distribua o pão, a vontade, nunca se acaba. Os poucos pedaços não se acabam mais, menino. Nosso mestre acaba de fazer nova maravilha. É o que estou observando também. Distribua o pão à vontade, que nunca se acaba. Quantas pessoas calculam nessa multidão? Ah, sem dúvida, umas 5.000 pessoas. 5.000? Naturalmente, 5.000 homens estão contando as mulheres e as crianças. Mestre, que milagre! Com 5 pães e 2 peixes, alimentamos a tantos? Agora, recolha as sombras para que não se veja nada. Este é, sem dúvida, um dos mais belos milagres de Jesus, o milagre da multiplicação dos pães. Como esses, Jesus realizou muitos outros milagres, porque Ele é Deus. Deus tem poder sobre todas as coisas e sobre todas as criaturas.